Muitas vezes tudo o que mais desejamos é fazer parte de algo, de algum lugar ou de alguém. Sentir que somos queridos, que temos com quem contar e algum motivo para enfrentar os problemas e as dificuldades do dia a dia. Como se, por mais sozinhos que sejamos, ainda houvesse, e de fato eu acredito que há, a necessidade de compartilhar momentos com outras pessoas. É sobre isso o filme As Vantagens de Ser Invisível. Esse filme foi lançado em 2012, se você ainda não assistiu, eu vou te contar o porquê você precisa assistir. Ele está disponível em algumas plataformas de streaming como Netflix, Globoplay, HBO Max, e tem no elenco os atores Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller e Paul Rudd. Esse filme é roteirizado e dirigido pelo Stephen Chbosky, que também é autor do livro que deu origem a essa história, que se passa ali no comecinho da década de 1990. A gente acompanha Charlie e o início da sua trajetória no ensino médio. Ele é um rapaz tímido, sem muita habilidade para lidar com outras pessoas, apesar de se arriscar nisso. E o que motiva uma boa parte da história é o seguinte: ele não tem nenhuma amizade, desde que seu melhor amigo se matou alguns meses antes. Solitário e precisando dividir a sua vida com alguém, Charlie escreve cartas endereçadas a um querido amigo, que nunca sabemos quem é, mas que em certa medida parece que são destinadas a nós, os espectadores. Isso no livro fica mais claro ainda, mas o filme consegue adaptar bem essa parte e inserir a gente como um ouvinte dessa história. E esse é um ponto maravilhoso do filme, aproximar o espectador da vida de Charlie. Imerso nessa sensação de vazio e de ter que passar pelos 1395 dias do ensino médio sem alguém para dividir seu tempo, Charlie se arrisca a tentar novas amizades. Mesmo tímido, ele é corajoso e isso é bonito de ver em um adolescente. Ele não tem aquela marra de querer saber de tudo e de achar que é o centro do universo. Muito pelo contrário. Tem algo de diferente no Charlie. Ao conquistar a afeição de Patrick e Sam, Charlie se vê inserido em um grupo de pessoas. Todos mais velhos e ele ali, de alguma forma circulando no meio desses jovens que a gente pode dizer que são assim, meio rebeldes. Dá pra chamar esse grupo de amigos de Clube dos Corações Solitários, porque em certa medida eu enxergo todos eles como jovens quebrados que juntos conseguem se tornar mais fortes. A Mary Elizabeth é difícil de lidar e tende a ter problemas com as pessoas. Alice, apesar de rica, rouba calças num shopping. Bob está quase 100% do tempo noiado. A Sam tá sempre imersa em relacionamentos amorosos problemáticos, e o Patrick, além da dificuldade no colégio, também enfrenta problemas sentimentais. E o Charlie, bom, apesar de parecer esse bom moço, nerd, quietinho, ele tem essas questões em seu passado que nem são culpa dele, mas que constroem barreiras na interação dele com as outras pessoas. De modo geral, esse grupo compartilha de uma necessidade de afeto e de pertencimento. As Vantagens de Ser Invisível é um daqueles filmes coming of age, que fala sobre o amadurecimento, o crescimento de alguma pessoa que está ali nessa fase da juventude, da adolescência. Aqui o Charlie se apaixona, faz novos amigos, experimenta algumas coisas novas e, acima de tudo, são essas próprias experiências que fazem ele evoluir, claro, dentro das suas próprias possibilidades. É como num jogo de videogame, em que a gente precisa ir passando de fase e cada vez que a gente passa de fase a gente ganha um XP, né, uma experiência. O Charlie também tem isso, ele vai desbloqueando novas conquistas ali ao longo da narrativa e isso vai fazendo com que ele amadureça, com que ele descubra novos limites e novas barreiras para ele enfrentar ali e também, ao mesmo tempo, vai fazendo com que ele reconheça os seus próprios problemas e também identifica aquelas coisas que podem ser as possíveis soluções ou aquelas coisas que vão fazer ele se sentir melhor. E pra mim, As Vantagens de Ser Invisível tem um ponto que é muito massa de ser percebido, que é um protagonista que se modifica ao longo da história, e não só o protagonista, como os personagens coadjuvantes também. Isso faz total diferença para que a gente se identifique com os personagens e que a gente queira acompanhar mais dessa história, porque a gente gosta de personagens que se transformem ao longo das narrativas, e aqui a gente tem isso do começo ao fim. Tem alguns temas que são abordados nessa história que são um pouquinho pesados, e de alguma forma isso colaborou para que o filme fosse proibido nas escolas ali no finalzinho da década de 90, quando ele foi lançado, em 1999. E assim, eu não vou adentrar exatamente nas situações para não gerar nenhum tipo de spoiler aqui, caso você ainda não tenha assistido esse filme. Mas a narrativa aborda aí questões sobre abuso, assédio, e isso é mostrado pelo filme, ele traz essas discussões de uma maneira que é sutil, mas ao mesmo tempo bem clara, e que respeita o espaço das próprias vítimas, né, dos personagens que estão ali dentro da narrativa. É muito delicado e ao mesmo tempo potente a maneira como o Stephen Chbosky aborda essas questões relacionadas à juventude, como ele se propõe de alguma maneira a sugerir soluções, que não são necessariamente algumas coisas exatas, né, não são tipo assim, faça isso que vai dar certo,
porque cada caso é um caso, mas que dentro da lógica da história, das vantagens de ser invisível, funciona super bem. Outra coisa que dá pra perceber é que essa é uma história muito íntima e sensível. Mesmo não sendo baseada em fatos reais, algumas coisas elas foram, assim, inspiradas, né? O Stephen Chbosky trouxe das suas próprias experiências e de algumas pessoas que eram próximas a ele. E faz muito sentido, justamente pela maneira cuidadosa que ele constrói a trama e as temáticas envolvidas ali nessa história. São vários fatores que fazem esse filme ser envolvente. Eles vão desde os personagens que são imperfeitos, que geram conexão com a gente e despertam o nosso interesse, até mesmo a essa sensibilidade já comentada na abordagem de temas e situações relacionadas a essa fase da vida, né, a juventude. É um filme de ensino médio que poderia reproduzir vários clichês, e é verdade que alguns deles estão ali no filme, mas as vantagens de ser invisível levam isso para um patamar que foge do padrão. Eu não sei se existe alguma vantagem em ser invisível. Passar despercebido, ver e ouvir coisas e mantê-las só para si, não ser notado, talvez fosse tudo o que Charlie quisesse no início da história. Essa barreira que ele criou de maneira inconsciente, até como um mecanismo de defesa, fez ele permanecer nessa bolha de solidão. Mas o que é mais bonito é que ele quer o tempo todo sair desse lugar, porque ele reconhece que de alguma forma a gente se encontra no outro. Jean-Paul Sartre dizia que o nosso ser é construído pela relação com nós mesmos, com o mundo e com os outros. E apesar dele acreditar que o inferno são os outros, o Walter Hugo Mann veio com a sua poesia para dizer: peraí, o paraíso são os outros. Essa dualidade do bem e do mal não cabe aqui, porque é tudo um pouco mais complexo do que esse maniqueísmo. O Charlie reconhece que precisa dos outros e ele vai até o final tentando se manter firme, ficar bem e estar perto daqueles que ama, mesmo nos momentos em que ele tá mais feliz, mesmo nos momentos em que ele tá mais pra baixo. Ok que tem alguns momentos em que ele se anula, não só ele como outros personagens também. E aí aquela frase clássica que um dos professores do Charlie diz pra ele: nós aceitamos o amor que acreditamos merecer. Ela cabe super bem aqui. Como um jovem descobrindo a vida, ele acredita que merece aquilo e que o sacrifício dos seus próprios desejos é só um exercício para ficar bem perto das outras pessoas. É um momento real de aprendizado do Charlie de que ele não precisa, não só ele, como a irmã dele que passa por um relacionamento turbulento, a Sam, que é a garota por quem ele é apaixonado, e todas as outras pessoas que estão inseridas ali naquele círculo de amigos que ele vai construindo, todas elas precisam compreender isso, que você não precisa se anular, que você não precisa deixar de ser você para conquistar outras pessoas. E que isso talvez seja muito mais problemático, talvez torne muito mais difícil as suas relações com o outro, quando você deixa de ser quem você é para agradar as outras pessoas. De qualquer forma, eu acredito que todo mundo deveria assistir As Vantagens de Ser Invisível, porque ele mostra formas de sair de lugares ruins e explorar possibilidades para além daquilo que você tem na palma da sua mão agora. E, dando uma viajada assim, eu acredito que essa invisibilidade do título talvez seja muito mais a capacidade do Charlie de se adaptar e de aprender com os lugares onde ele se permite inserir, né? Os lugares onde ele se permite fazer parte. Se a gente vai lá no começo do filme e percebe que ele se anula em prol dos outros, aos poucos ele vai entendendo que precisa se posicionar e exercer o seu direito de ser feliz. E para finalizar, eu preciso ler a última carta do Charlie para esse amigo, né? Que ele escreve durante o filme inteiro, porque não é exatamente um spoiler, mas é uma carta muito bonita ali que encerra o filme e que eu me identifico muito com o texto e, de modo geral, com o filme, né? Eu assisto ele pelo menos uma vez por ano, eu fiz meu TCC sobre ele, eu gosto muito dessa história, do livro, do filme, justamente por essas questões de como o Charlie se permite viver a vida, apesar de todos os problemas que ele tá passando, né? É de uma certa forma de uma coragem de se arriscar mesmo, essa coisa da resiliência e de dar a volta por cima, apesar de todos os problemas, porque ele passa por problemas muito sérios, né, e que tipo assim, apesar de não estar nesse lugar do Charlie, desses problemas que ele passa, eu não sei, de alguma forma ele encoraja a gente que, sei lá, tem problemas menores a ir além. Enfim, é muito bom. Eu vou ler a última carta pra finalizar. Se você ainda não me segue, clica aqui no botão de se inscrever no canal e já deixa o seu like enquanto você ouve a beleza dessas palavras. Bora lá. Querido amigo, eu não sei se eu vou ter tempo pra escrever outras cartas porque eu estarei ocupado demais tentando participar. Então, se essa acabar sendo a minha última carta, eu espero que você saiba que eu tava numa situação ruim antes de começar o ensino médio. E você me ajudou. Porque eu sei que tem gente que não acredita que essas coisas acontecem. E tem pessoas que se esquecem do que é ter 16 anos quando completam 17. Eu sei que essas coisas não passaram de histórias um dia. E que as nossas imagens se tornaram fotografias antigas. E que todo mundo vai se tornar pai e mãe de alguém. Mas, nesse momento,
Esses momentos não são só histórias. Eu tô aqui, eu tô olhando pra ela. Ela é tão linda. Eu consigo enxergar. Nesse momento que você percebe que você não é só uma história triste. Você tá vivo. Você se levanta e vê as luzes nos prédios e tudo que faz você se perguntar. Você tá no carro ouvindo aquela música com as pessoas que você mais ama no mundo. E nesse momento, nós somos infinitos.